Olá pessoal, essa é mais uma aula de Biologia do PVS e hoje a gente conversa sobre digestão. Os nutrientes que nos servem de alimento, proteínas, lipídios, carboidratos, são formados por unidades menores. A função da digestão é reduzir o tamanho das moléculas de alimento, é quebrar esses nutrientes nessas moléculas menores constituintes. Isso ocorre pela ação de enzimas digestivas. Então, o objetivo básico do processo de digestão é quebrar esses macronutrientes nos seus constituintes pela ação dessas enzimas digestivas. Uma vez quebrados, uma vez digeridos e transformados em moléculas menores, essas moléculas menores vão ser absorvidas pelo organismo. Em seres unicelulares, como esses representados aqui, no caso do paramécio e do didínio, conhecidos antigamente como protozoários, hoje protozoários não é mais um grupo natural, pelo motivo que nós apresentamos na segunda aula sobre evolução biológica, mas vamos chamá-los aqui extraoficialmente de protozoários. No caso do didínio e do paramécio, que são seres unicelulares, a digestão é intracelular. Alguns organismos unicelulares podem inclusive fagocitar bactérias inteiras, e depois digeri-las por esse processo. Os nossos macrófagos, representados também aqui, que são células de defesa do corpo, do nosso organismo, também digerem através de fagocitose micro-organismos que causam doenças. Nesse esquema está representado um macrófago digerindo uma bactéria, por esse processo de fagocitose. Mas em relação a animais como nós, animais mais complexos, que possuem um sistema digestório, como surgiu esse sistema digestório? Para começar a responder essa pergunta, vamos pegar como exemplo as águas-vivas e as anêmonas do mar. Milhões de anos atrás, após o surgimento dos primeiros organismos pluricelulares formados por mais de uma célula, claro, ainda bem mais simples que esses animais, novas formas mais complexas, com um número maior de células especializadas, também foram favorecidas pela seleção natural. Para um organismo formado por muitas células juntas, que necessita de volumes maiores de alimento, o processo de digestão dos nutrientes passou a contar com um local, uma cavidade na qual o alimento capturado pode ser digerido, pelo menos parcialmente digerido. Águas-vivas e anêmonas do mar são representantes desse padrão. Esses animais possuem essa cavidade digestiva que se comunica com o meio externo pela boca. Assim, pedaços maiores de alimento podem ser quebrados, podem ser digeridos em ambiente interno, facilitando dessa maneira o acesso das células a uma quantidade maior de nutrientes. Para linhagens cuja a evolução conduziu ao aumento da complexidade dos tecidos e sistemas orgânicos, novas adaptações foram necessárias. Ancestrais das planárias representadas aqui, das planárias atuais, por exemplo, tiveram vantagem em desenvolver um tubo ramificado como local para digestão. Essas ramificações aumentam a superfície de contato com as células do corpo e vão garantir uma melhor absorção e distribuição desses nutrientes, uma distribuição dos nutrientes digeridos para as células e uma absorção mais eficiente. Apesar de nesses organismos, assim como nas águas-vivas e nas anêmonas do mar, os dejetos serem eliminados pelo mesmo local de captura de alimentos. Repare que a evolução da linhagem da qual esse animal, a planária, faz parte, não desenvolveu uma organização mais complexa, uma organização corporal mais complexa, com tecidos e células mais especializadas. E esses animais tiveram o mesmo tempo de evoluir que os outros animais que vivem hoje. Isso está relacionado a características que favorecem outras adaptações, que favorecem adaptações ao meio no qual esses organismos estão inseridos. No caso da planária, uma organização menos complexa favorece o alto poder de regeneração que elas têm. E esse alto poder de regeneração também está relacionado ao tipo de reprodução desse animal.
e reprodução é um processo importantíssimo para a sobrevivência de uma espécie. Anelídeos como a minhoca demonstram uma ancestralidade que partilha uma importante novidade evolutiva no caso da digestão, que é o tubo digestivo completo, começando na boca e terminando no ânus. Isso proporciona uma especialização do tubo digestório, um tubo digestório mais especializado, formado por partes com funções específicas, como trituração, uma parte para digestão propriamente dita, para absorção dos alimentos, dos nutrientes já digeridos. Além disso, esses animais também apresentam uma outra adaptação muito importante para o processo de digestão, para o processo de nutrição, que é um sistema de transporte. Porque imagine a seleção natural para animais que tiveram um sucesso evolutivo em seus ambientes por possuírem organismos formados por sistemas mais complexos, com um grande número de tecidos e células mais especializadas. Nesse caso, novas características foram selecionadas. Uma delas foi justamente o desenvolvimento de um sistema de transporte mais complexo, já que a estrutura corporal desses animais conta com tecidos mais especializados, células mais especializadas, um maior volume corporal. Para esses animais, como nós, seres humanos e outros vertebrados, após a digestão dos nutrientes, após os nutrientes serem fragmentados nas moléculas menores constituintes pelas enzimas digestivas, esses nutrientes são absorvidos e passam para a corrente sanguínea, para a circulação. E é a circulação que vai distribuir esses nutrientes para os tecidos e células do corpo. Isso também ocorre por motivos evolutivos semelhantes com as minhocas e seus 10 corações, 5 de cada lado. Essas e outras adaptações proporcionaram caminhos evolutivos que levaram a características, como eu mencionei anteriormente, mais especializadas do tubo digestório. Um tubo digestório com compartimentos especializados em digerir determinados tipos de alimento, com funções específicas de acordo com a dieta e de cada grupo, né? A dieta com a qual cada grupo se adaptou ao longo da sua evolução, ao longo da sua história evolutiva. E por isso aí a diversidade que vemos hoje nos sistemas digestórios, inclusive no nosso. Aliás, no nosso caso, uma das explicações para o aumento da capacidade cerebral na nossa espécie está relacionada com adaptações do tubo digestório, que, assim como o sistema nervoso, é um dos sistemas que mais exigem energia para funcionar. Com o domínio, a manipulação do fogo e, posteriormente, o cozimento dos alimentos, cada vez menos energia foi necessária para digerir os nutrientes, já que o cozimento facilita e muito a digestão. A digestão de proteínas, como a carne, por exemplo, que é um alimento de grande importância na nossa dieta, ficou muito mais simples após o cozimento. A carne era batida anteriormente, depois da manipulação do fogo, passou a ser cozida. Isso favoreceu o desenvolvimento de um cérebro maior. Direcionar essa energia para o aumento do cérebro foi vantajoso e isso possibilitou outras adaptações, como a capacidade de construção de ferramentas para caça, aperfeiçoamento da cooperação na vida social e mais tarde desenvolvimento da cultura, tecnologia, etc. Bom, mas voltando aqui, outra adaptação importante do processo de digestão legal de destacar nessa aula é o aumento da superfície de contato para a absorção dos nutrientes. Em basidiomicetos, que são fungos que formam um grupo de fungos que formam cogumelos, como esses representados aqui, lembrando que os fungos não possuem sistema digestório, não possuem tubo digestório, porque essa adaptação foi uma novidade evolutiva que surgiu milhões de anos depois que a linhagem dos fungos se separou da linhagem dos animais. A presença de tubo digestório de um sistema digestório organizado é uma característica exclusiva dos animais. A superfície de contato com os nutrientes, no caso dos fungos, é aumentada por uma rede de filamentos chamada de hifa. As hifas são as estruturas que produzem as enzimas digestivas, liberam essas enzimas no meio. Essas enzimas vão quebrar os nutrientes em moléculas menores e essas moléculas são absorvidas pela hifa. O cogumelo, que é o que a gente vê
como as hifas ficam no subsolo, embaixo da terra, o cogumelo que a gente vê são apenas as estruturas reprodutivas do indivíduo, assim como as flores são as estruturas reprodutivas nas plantas. Então, nesse caso, quanto maior a hifa, maior a superfície de contato para absorção de nutrientes. Um único indivíduo pode ter uma hifa ocupando uma grande área de muitos metros. Já no caso dos animais que possuem um sistema digestório, um tubo digestório, como aumentar a superfície de contato sem gerar um volume muito grande e incompatível com a estrutura do corpo? A teoria da evolução mostra que não dá para apagar o design todo do animal e construir tudo outra vez, do nada. Isso não acontece. A evolução trabalha com estruturas pré-existentes. A solução aqui foi o intestino que apresentasse uma superfície interna com estrutura dobrada. Se nós imaginarmos um corte transversal desse intestino, vamos observar que a parte interna possui essas dobras, que são chamadas de vilosidades intestinais. Ampliando um pouco aqui a imagem, dá para observar que as vilosidades intestinais são muito vascularizadas, possuem vasos sanguíneos e vasos linfáticos também. São esses vasos que vão absorver os nutrientes já digeridos. E se ampliarmos aqui a parede dessas vilosidades intestinais, vamos observar que as células também possuem dobras de membrana chamadas de microvilosidades, para aumentar mais ainda a superfície de contato com os nutrientes. Essas adaptações proporcionam um grande aumento na superfície de contato, na superfície de absorção dos nutrientes já digeridos, mantendo um volume do tubo digestório compatível com a dimensão do corpo, com o tamanho corporal. Mas isso não significa que o aumento da complexidade seja o único caminho evolutivo para a adaptação. Alguns animais, por exemplo, perderam o tubo digestório. É o caso das tênias. A linhagem das tênias perdeu o tubo digestório, pois esses animais são vermes intestinais parasitas e vivem em um ambiente no qual os nutrientes já estão digeridos. Para os ancestrais das tênias, perder o tubo digestório foi uma característica vantajosa, pois eles puderam utilizar a energia que gastariam para manter um tubo digestório, é uma energia grande, como a gente já ressaltou, em outras funções importantes para a sobrevivência, como aumentar a quantidade de ovos produzidos e melhorar a capacidade de reprodução, por exemplo, visto que a reprodução é um processo fundamental para a sobrevivência de uma espécie. Veja só como a evolução não tem um propósito, não existe um caminho a seguir do mais simples para o mais complexo, do pior para o melhor. Esses animais, assim como nós e todos os seres vivos que existem hoje na Terra, tiveram o mesmo tempo para evoluir e, no entanto, eles perderam o tubo digestório. Essa proposta, que eu desenvolvi aqui brevemente, tem como objetivo dar uma visão menos fragmentada da biologia. Você, aluno do PVS, quando for estudar digestão humana e a ação das enzimas digestivas no material da apostila e no contato com seus mediadores, pode ter uma visão mais integrada desse processo, e isso pode facilitar a sua aprendizagem. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.